Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. Às vezes, a vida muda de país, de idioma e de direção. No episódio de hoje, eu converso com a Suelen Valendrian, uma brasileira que trocou o calor do Belém do Pará pelo frio da Noruega e que, no meio dessa travessia, também trocou de profissão, de planos, de sonhos e se tornou mãe pela primeira vez. Licenciada em Biologia, Suelen se reinventou. Virou mãe, empreendedora, estudante de Teologia e Gestão e coordenadora do Ministério Infantil de uma igreja local. Hoje, a gente vai falar sobre como empreender longe de casa, sobre reencontrar propósito em uma nova fase da vida e sobre o que é preciso para começar de novo, com coragem, fé e criatividade. Su, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Su, vamos lá. Bom, Belém do Pará, gente, que loucura, né? Normalmente as pessoas que vão para a Noruega, elas vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu acho que é a primeira vez que eu conheço alguém de Belém do Pará que trocou aquele calor pelo frio da Noruega. Então me conta como que era a sua vida lá e o que te levou a mudar de país. Nós moramos no interior de Belém, ficar 1 hora de Belém, do centro de Belém. E a minha família é muito unida, grande, muito unida. Acho que eu vou errar o número, mas por volta de 13, minha avó teve 13 filhos e filhas. Então, são vários netos, vários primos, e eu cresci nesse ambiente com muitas pessoas. Por isso, eu nunca tinha pensado no fato de ir para um outro lugar, longe da minha família, porque era aquele ambiente. Foi uma infância muito comum, eu não tinha muito acesso. Eu lembro que eu tinha um tio que ele tinha computador, câmera, e nós íamos para casa dele para brincar com essas coisas, conhecer, mas eu tive acesso a celular com 15 anos. E eu acredito que hoje eu tive uma infância bem típica mesmo, assim, de brincar, sem rede social. E eu sempre gostei de ensinar. Então, mesmo criança, adolescente, eu já ajudava meus primos com as dificuldades que eles tinham na escola. Então, eu já dava aulas, assim, informais para os meus primos, ajudando eles. E até aquele momento, até eu ser aprovada no vestibular para uma outra cidade, minha vida era aquela. É um lugar que até hoje eu acho que ele é bem esquecido. Fica entre duas grandes cidades e é como se não pertencesse a nenhum. Ninguém quer ter responsabilidade, e acaba que ônibus é difícil, se locomover é difícil, tem poucas opções. Então, eu acredito que eu sairia dali com o passar do tempo, porque é muito limitante. E se eu tivesse continuado lá com a biologia e tudo mais, eu teria que procurar em outro lugar. Mas é um lugar muito calmo, é um lugar que eu gosto muito de visitar e que tem a minha família quase toda em um só lugar. Isso, como que você decidiu, como que você conheceu, então, o seu marido, né? E o que você, assim, pra você mudar pra Noruega foi uma decisão, então vamos? Ou foi uma decisão justamente por esse histórico de ser muito unido, muito família, um processo dolorido, um processo que você não queria, mas foi meio que inevitável, porque o seu marido, às vezes, eu digo assim por mim, porque eu tive que mudar, porque meu marido não fala português. Então era meio que inevitável, assim, se eu quisesse ficar com meu marido, eu teria que me mudar. Não necessariamente pra França, que ele é de lá, mas pra algum lugar, porque o Brasil não era um lugar que daria pra ele viver, que seria uma vida fácil pra ele. E eu também não me identificava muito com morar no Brasil, então acho que juntou tudo.
Então, queria que você contasse esse processo, assim, de decidir mudar e como que foi pra você. Eu tenho uma tia que ela sempre morou fora. Ela cresceu, a partir do momento que ela pegou uma idade pra morar fora, ela mudou, ela foi pra Fortaleza, acredito. E ela ficou lá por bastante tempo até que ela conheceu o esposo dela. E quando eu tava no meu segundo ano de faculdade, ela perguntou se alguém da família tinha vontade de conhecer. Ela inicialmente queria que fosse alguém, um dos irmãos, são vários irmãos, e ela queria que os irmãos tivessem essa possibilidade de conhecer outro lugar. Mas ninguém ou não queriam, não podiam. E aí ela me perguntou, né, eu tô aqui, vou querer conhecer. Até aquele momento, assim, eu não tinha ideia do que era o país. Eu ouvia falar que era frio, mas sem muito sobre. E teria que ficar 3 meses, que era o tempo máximo, né, para turismo, que vale mais a pena quando a gente paga uma passagem desse tipo. E eu vim em dezembro de 2015, dia 21 de dezembro eu cheguei aqui. 3 dias depois que eu cheguei, ia ter uma festa tradicional numa danceteria. Eu não sou dessa parte da noite, não gosto muito, mas eu queria conhecer. Eu tinha acabado de chegar, era com as amigas dela e eu ia conhecer as danceterias daqui. E balada, né? E fui lá, e lá começou a ficar entediante, parei, fiquei no canto, até que que hoje meu marido chegou e me chamou pra dançar. Aí eu falei que não na primeira vez, falei que não na segunda vez, até que a minha tia, depois de conversar com uma amiga dela, não lembro bem, falou que ele iria pra uma outra cidade, que ele não era daquela cidade, que ele iria viajar e só iria conhecer ele naquele dia mesmo. E aí conversamos, estamos aí até hoje. Não foi simples, mas foi a nossa história bem interessante, porque ele é metade americano, metade norueguês. Ele veio pra cá já adulto para estudar, porque aqui tem o benefício de estudo gratuito, que lá não tem, nos Estados Unidos. E ele sempre viajava para lá no Natal. Mas nesse ano ele arranjou emprego, ele teve que ficar, e aí ele foi visitar a avó, que mora na mesma cidade da minha tia. Convidaram ele para ir pra festa também, que ele também não gosta. E foi lá, no ambiente que a gente se conheceu. E aí, namoramos à distância. Eu voltei pro Brasil para terminar os estudos, ele foi lá, eu vim aqui, até que a gente decidiu. E pra gente decidir, tinha aquela questão, porque ele veio pra cá pra estudar e o desejo dele era voltar. A mãe tá lá, o pai tá lá nos Estados Unidos, os irmãos, e ele queria voltar. Depois que a gente se conheceu, mudou um cenário um pouco. A gente começou a pensar mais adiante. Criar filhos era um desejo nosso já, é algo que a gente já conversava. E aí colocamos na balança Brasil, Estados Unidos, Noruega, e foi que a Noruega ficou como um lugar que tem muitos benefícios para uma família criar filhos, e aí decidimos que seria aqui mesmo. Bom, então você ainda não era mãe, você conheceu seu marido, foi numa despretensiosa, chegou, conheceu seu marido, foi ficando, casou, e aí teve, né, os seus filhos. Como que foi viver esse momento tão transformador, que a maternidade transforma a gente, longe daquela raiz ali, né, de todos aqueles tios, de todos aqueles primos, de uma comunidade mesmo que você tinha ali, aquela rede de apoio, que com certeza seria enorme, né, se você tivesse tido filho lá em Belém do Pará. Como que foi pra você viver esse momento longe da sua família? Acredito que é uma coisa que a gente aprende eu aprendi a lidar com isso, que seria a minha realidade. Confesso que no início, quando eu pensei na possibilidade de ser mãe, não foi uma coisa que ficou muito em questão, porque o meu marido, ele me apoia em tudo. Eu sabia que ele ia ser um pai, realmente, para minha filha, e isso com certeza
muda um pouco as coisas. E com ele do meu lado, algumas coisas da maternidade são muito difíceis. E eu imagino quem cria sozinho, como não deve ser. Então, ter ele com certeza muda um pouco toda a criação, né? Mas quando eu vou lá com ela, e eu senti muito nessa última vez, eu vejo o quanto é bom ter essas raízes, as pessoas que se importam. E acredito que influencia numa parte de que talvez se eu tivesse minha família mais perto, eu já teria tido outros filhos. Porque eu sei que eu posso contar com minha mãe se precisar fazer alguma coisa. Aqui eu penso com mais responsabilidade. Eu quero ter filhos, mais filhos, mas eu quero ter tempo para cuidar, eu quero conseguir fazer as coisas e dar uma vida boa para a criança, com presença e com tempo de qualidade. Então, acredito que isso influencia um pouco nessa questão. E é uma coisa que eu penso bastante. Que a minha família realmente ela é rede de apoio mesmo. Eles são rede de apoio nesses casos. Isso, a chegada da Heloíse coincidiu com uma fase de muitas mudanças também, né? Não foi que você foi, assim, foi um período de, eu cheguei, daí eu estudei. Não foi, normalmente é um passo a passo ali, né? E a chegada da Heloíse veio com muitas mudanças também. Então, assim, como foi se encontrar como mãe, que a gente aprende a ser mãe, a gente não sabe nada antes de até chegar ali, né? A gente pode ler um monte de coisa, mas é no nascimento que a gente também se descobre mãe. Mas também se coincidiu com a fase de reconstruir quem é a Suelen em um novo país. Você acha que a maternidade te ajudou em alguns pontos, mas também te atrapalhou em alguns outros pontos do tipo... agora eu sou mãe, mas e que mais? Assim, eu nem descobri direito profissionalmente o que eu quero fazer. Como que foi, assim, esse encontro de mudanças ao mesmo tempo? Eu sempre tive o desejo de ser mãe. Então, quando a gente decidiu ter ela, não foi uma decisão muito pesada. Eu saberia que eu não seguiria aquela receita de bolo que a gente acaba ouvindo bastante quando a gente chega aqui. Você tem primeiro fazer isso, ter toda a estabilidade. Mas a maternidade é uma das coisas que eu penso que você tem a responsabilidade, mas vá, porque as coisas vão se ajeitando e no fim vai dar certo. Sabendo qual é o fim. E quando eu me mudei, eu já sabia que eu teria que começar do zero na questão da profissão. Tinha o desejo de fazer mestrado em biologia, talvez trabalhar como professora na área, que foi o que eu estudei para ser, mas saberia que levaria muito tempo. Eu sabia que levaria muito tempo, porque eu teria que pegar o nível mais avançado do idioma. E eu cheguei zerada, tanto no inglês quanto no norueguês. Então eu comecei no primeiro ano, comecei a estudar. No segundo ano foi que eu engravidei dela. Continuei estudando até quando deu, porque os enjoos eram muito fortes. E parei quando já não dava mesmo. E aí, com o tempo e com o apoio do meu marido em tudo, desempenhando o papel dele, consegui voltar a estudar à noite. É claro que o ritmo muda. É claro que agora eu não tenho 100% do tempo. Eu tenho um ser humano que eu sou responsável. Mas as coisas vão se ajeitando. As coisas sempre foram... Eu sempre tentei olhar pelo lado positivo de tudo que eu estava fazendo. Ela nunca foi um empecilho para mim, para eu conseguir alcançar. Só me dava mais motivação. Ter ela mudou muito dos meus conceitos, muito das minhas ideias que eu tinha e passaram a ter um propósito maior de dar para ela coisas que eu não tive, oportunidades que eu não tive e ter tempo para ela, que foi o que mais pesou quando eu decidi empreender. Eu quero ter tempo, eu não quero trabalhar de manhã cedo e voltar à noite. Quero ter tempo, eu quero escolher passar tempo com ela. Isso
Já que você tocou no tópico empreendedorismo, o que você acha que a maternidade te ensinou sobre empreender ou até mesmo sobre coragem? Quando eu não tinha filho, quando eu não tinha ela ainda, eu achava que eu não tinha tempo. Eu achava que eu não tinha tempo, e eu só estudava, fazia curso de norueguês. Com a maternidade e decidindo empreender, aí eu vi que a gente tem muito tempo e a gente desperdiça muito tempo. Então, com ela, eu comecei a ter uma vida mais disciplinada, que era uma coisa que eu não tinha no Brasil. Muitas pessoas vêm agora e veem que eu faço isso, faço aquilo e pensam que eu sempre fui assim. Mas eu faço isso depois da maternidade, depois que eu comecei a empreender, porque é como as coisas dão certo. Então ela me deu um novo olhar sobre a disciplina, sobre o cuidado com a organização, porque se você quer fazer as duas coisas darem certo, você precisa dar a elas a devida atenção. Sim. E isso você tá criando uma filha entre duas culturas, né? Me coloco nessa questão também. Outra cultura, língua diferente da sua. Tem alguma coisa do Brasil que você faz questão de manter viva na vida da sua filha? Acredito que a coisa mais forte é esse contato mais próximo com a família. E eu quero ter o equilíbrio nisso. Porque aqui tem a questão quando a criança se torna jovem, eles logo se afastam mais da família, vão viver a sua vida e tudo mais. Claro que eu quero que ela tenha essa independência também, que é muito importante, mas eu quero que ela também tenha crie esses laços fortes com a família. Ela sabe que a gente tá aqui a qualquer momento, a qualquer hora, pode vir. E eu acho que dentre as coisas do Brasil que eu gostaria é isso, porque eu sou muito ligada à minha família. A gente tem raízes muito fortes, a gente, mesmo falando às vezes só por internet, assim a gente tem uma conexão muito forte. Então é uma coisa do Brasil que eu queria que ela mantesse. E aí, como que você faz, Su, pra conciliar tudo? Porque tem a questão da maternidade, a questão dos estudos, da língua, tem o norueguês, tem o inglês, tem o português, tem, né, o Ministério Infantil da igreja. Como que você faz pra conciliar tudo? Porque é difícil, tá? Eu me coloco nessa... Também é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Gente, como que a gente consegue conciliar tanta coisa junta, né? E realmente passar o português, e aí você vai ouvir o meu filho mesmo, assim, ele tem quase 2 anos e às vezes ele fala francês, às vezes ele fala português, às vezes ele fala inglês, porque são palavras que ele vai absorvendo. E aí, eu tava até falando com meu marido, gente, mas que loucura, né? Porque se eu não falasse o francês, como que eu ia entender o meu filho? Como que eu ia entender quando ele me mostra e ele aponta e ele fala uma palavra que eu sei que é francês, porque eu sei a língua, mas e se eu não soubesse a língua? Então é tanta coisa pra pensar, assim, é uma logística, acho que as mães que moram no Brasil e nos ouvem devem pensar, gente, é muita coisa pra pensar, muita coisa pra saber, é muita coisa pra conciliar. Então queria saber como que você concilia essa rotina doida de 2 mundos, 2 culturas, né, como eu falei, maternidade, estudo, tem a igreja, como que você faz pra equilibrar os pratinhos na sua casa? Pra mim era sempre foi muito difícil responder isso. Mas hoje, se eu pudesse resumir, é na base de prioridade para cada fase da minha vida. Eu tenho uma loja física e nesse momento ela não é a minha prioridade principal. Claro que a gente tem aquelas prioridades que elas são imutáveis, maternidade. Eu não posso colocar lá para baixo, realmente é isso e pronto. Mas outras coisas eu posso mudar de espaço por um tempo. Então, nesses meses agora, a prioridade da loja tá mais para baixo, apesar de eu não ter deixado ela completamente. Mas tem outras coisas que precisam da minha atenção. E aí eu tento dividir tudo na semana, no mês. E posso até ser um pouco chata na questão dessas coisas, mas é porque realmente
E eu não tenho essa disciplina, organização porque eu sou a louca e porque eu amo isso. É porque eu preciso disso, senão não dá. E eu gosto de fazer as coisas que eu faço. E se eu gosto, eu preciso cuidar de como elas vão ser feitas, quando vão ser feitas. E isso é uma coisa. Agora ela começou a estudar na escola. Então vem agora com lições, tá sendo alfabetizada, aprendendo a ler. E algo que eu decidi foi esperar até que ela tenha mais confiança no aprendizado do norueguês, na questão mais de gramática, estudo mesmo. E aí sim eu vou também alfabetizar ela em português. Foi a decisão que eu tomei. Eu quero que ela realmente conheça o idioma, saiba. E eu sei que é muito benéfico para ela, vai ser muito benéfico para ela. A família é grande, ela gosta de conversar com eles. Foi muito bom esse tempo que agora ela estava mais entendida. E então a gente no dia a dia é de forma mais natural. Eu converso com ela em português, no começo ela não me respondia nada e depois que ela começou a aprender, principalmente norueguês, ela não me respondia nada em português. Eu ficava assim, será que tá absorvendo alguma coisa? E aí fomos pro Brasil na primeira vez e ela português, português, português. Minhas irmãs vieram pra cá também, passaram 3 meses, português, português, português. Então tava ali, mesmo que ela não me respondesse, o português estava ali. Dessa última vez agora, que a gente foi pro Brasil, e o português não foi embora. Tá com ela ainda e ela tá falando bastante e me respondendo em português. Então, o natural deu certo. Não precisei ensinar nada, que é, né, a melhor forma de aprender. A gente tem que aprender com as crianças é no natural. Então, eu fico muito feliz dela ter essa oportunidade de aprender um idioma assim tão fácil no dia a dia, de forma natural e poder usar depois, quando for no Brasil. E é um desafio, né, Su? Porque a gente fica remando contra a maré, né, basicamente. Porque o norueguês tá na escola, o norueguês tá na vida, o seu marido, e só tem a gente. Eu me coloco 100% nesse lugar também. Meu marido é francês, a gente mora num lugar que fala francês e inglês. Então tudo gira em redor em 2 línguas, menos a minha. Então eu fico falando e realmente esse sentimento que você falou, eu falo, às vezes ele me responde em português, às vezes ele me responde em francês, porque eu acho que é o natural da escola, o natural do que é falado, né? E às vezes realmente é um pouco frustrante de pensar, gente, mas eu tô falando tudo isso, eu tô falando com essa criança e ela não me responde na minha língua. E lógico que não tem como forçar, né? É falar, ler livro, se tem acesso à tela, colocar um desenho em português. Mas é realmente remar contra a maré. E eu fico feliz que você, né, tem ido, porque algumas mães desistem mesmo, né? De, eu não vou ficar insistindo porque nunca me responde. Mas eu sempre penso que é parte da gente, né? Quando a gente falou lá no passado, uma das perguntas do que você gostaria que ela levasse, a língua é uma herança cultural, né? Ela falar o português é muito rico, não só para falar com a nossa família, né? Mas para conversar com a gente de forma natural também, porque mesmo a gente falando outra língua muito bem, fluentemente, o nosso português é o nosso português, né? Então é muito bom saber que nossos filhos estão herdando isso da gente também. Com certeza, com certeza. E a melhor forma é sem forçar. Eu também conheço muitas pessoas que tomaram essa decisão por não ter paciência mesmo de esperar a criança ter o seu tempo. E é interessante você falar isso, porque eu viajei agora 10 dias, em setembro, 10 dias com uma turma de noruegueses, e eles são muito bons em inglês, né? São jovens, sabem falar muito bem, mas lá, ainda assim, o norueguês era a língua preferida. É a língua natural, é a língua que eles sabem se expressar melhor. E se você tem isso desde criança, é uma língua que vai te passar segurança também. Então, eu sei que eu não vou conseguir, de uma certa forma, passar todo o vocabulário, tudo que ela precisa, porque ela precisa de vivência também. Mas o que tiver ao meu alcance para que ela consiga se expressar bem no idioma, eu quero passar. Eu quero que ela tenha, porque é justamente isso que você falou. É um dos melhores presentes que eu posso dar para ela e totalmente acessíveis, fáceis de passar. E também a questão, né, Su, que o norueguês é uma língua bem diferente do português.
Então, ela aprendendo português, ela é um pulo para o espanhol, é um pulo para um francês. Então, é também um presente nosso para os nossos filhos, caso eles tenham interesse, caso eles precisem no futuro de aprender uma quarta língua, enfim, de ter uma porta aberta para o latim, né? Para um outro idioma que é muito parecido. Então, realmente, eu conheço pessoas que também que desistiram, falaram, não, comecei a falar inglês mesmo, porque já me respondi em inglês, mas eu realmente acho uma perda, né? Assim, não só pela questão da família em si, meus pais não falam super bem inglês. Então, quando eles ligam, eles falam em português com meu filho. Então, eu não imagino, assim, o quanto é estranho. A pessoa parece uma estranha pra você, né? Quando você não fala a língua ali, a gente é sua família. E aí fica um sentimento de estranheza ali, né? Eu acho muito, muito ruim quando a gente desiste. Então, eu tô remando no mesmo barco que você, porque é difícil mesmo. Mas eu fico feliz também de saber que quando ela foi pro Brasil, foi português e foi fluindo. Eu fico feliz de saber isso, porque às vezes a gente fala, acha que não tá gravando, né? E aí, do nada, eles soltam um monte de palavra e a gente fica feliz que, pelo menos, né, a gente tá indo numa direção boa. Mas, Su, vamos falar então sobre empreender e recomeçar. Você é formada em biologia, mas hoje você empreende, estuda gestão e trabalha na igreja, né? Como foi esse processo de mudança de área? Porque, assim, essas 3 coisas não tem nada a ver com biologia. E aí eu queria saber como que elas foram, assim, acontecendo e como que você consegue coordenar tudo também, né? Porque são muitas coisas acontecendo. Sim. Olha, acredito que o cenário aqui me deu coragem, mas eu não sabia que eu teria a coragem de começar a empreender aqui, porque no Brasil eu fiz o teste e eu não gostei de empreender no Brasil, vendendo batons para amigas. Não gostei, achei que empreender não era para mim. Até que foi fluindo naturalmente quando eu quis fazer um produto que eu gosto muito, que é um journal. E eu tava pensando num produto desse tipo e eu não encontrava um produto assim. Falei, vou fazer um aqui. Chamei o Logan. E aí foi crescendo a ideia. Foi que a gente lançou os 4 produtos quando a gente lançou a loja. E a pandemia foi o período em que essas ideias aconteceram, mais tempo em casa, mais tempo sem muita coisa para fazer, né? Além dos afazeres. E essa ideia foi mais alimentada. Eu não achava que isso seria uma mudança de profissão. Eu acreditava que eu ainda iria tentar a biologia, eu iria só esperar aprender o idioma para fazer, mas foi crescendo em mim o desejo, e quando eu vi que eu poderia trabalhar em coisas que eu já estava gostando, eu não vi outras alternativas, assim, a não ser fazer. Só que eu sempre fui muito pé no chão também. Então eu não joguei o meu diploma, não rasguei, não queimei, eu fui validar. Então tudo é bem validado. E porque eu penso também que é sempre bom a gente ter essa segurança, principalmente num país que não é o meu, um país em que eu vou precisar de muito mais para compreender. Então eu fiz a validação do meu diploma, tudo ok. Já sei o que eu poderia fazer se eu quisesse exercer o estudo, mas fica assim, já validei, tá bom. Tenho aqui, agora eu vou pro que eu gosto mesmo de fazer. Então começou assim, de uma forma muito natural. E aí eu vi que isso estava me dando o que eu queria mesmo, que era mais tempo em casa, poder fazer meus horários. Claro que às vezes não é também um mar de rosas, às vezes a gente tem que fazer coisas em períodos que poderia estar descansando mais, mas são ciclos e ciclos. E eu trabalho para que eu tenha uns de trabalho, mas uns de descanso e de rotina mais leve sejam uns mais frequentes. Mas foi uma escolha consciente, foi uma escolha que eu acredito pé no chão. Não é fácil, empreender na Noruega não é fácil, tem muita burocracia, muitas etapas, mas para mim foi uma mudança que me fez bem, que eu vi que eu tava num caminho certo mesmo.
Isso, como que foi a decisão de estudar teologia e gestão? Já era uma coisa que você pensava lá no Brasil? Ou foi um curso que foi te interessando por conta da igreja? Ou, enfim, você já tinha isso na cabeça e só não teve oportunidade antes? Como que foi a decisão de incluir um estudo? Também não sei se esse estudo é em norueguês ou em inglês, que também é outro desafio, né? Fazer um estudo numa língua que não é nossa. Então conta um pouco dessa decisão. Nunca pensei em fazer teologia na minha vida. Eu sempre achei que era uma coisa muito, muito teorética, muita história, que eu não, não gosto muito de história. Eu gosto de biologia. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Quando eu vim pra cá e eu fiz o curso de norueguês e eu não gostei da didática, e uma amiga na época me falou que tinha a possibilidade de fazer um ano de ensino médio, e com esse um ano de ensino médio aqui eu receberia o certificado do idioma, eu achei uma oportunidade maravilhosa, porque eu estaria estudando por um ano, então eu não pegaria minha ansiedade para 2 dias de prova. Estudaria por um ano, pegaria o certificado e estaria imersa ali com aquelas pessoas falando norueguês. Por muitos dias, enquanto eu ia para esse ensino médio, eu ficava: o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Eu não tô entendendo nada, o pessoal falando. Mas eu continuei, terminei. Lá eu comecei a ver as possibilidades. Aí eu vi, tinha gente indo pra faculdade, que tava pensando em se inscrever pra tal curso. Eu fiquei: será? Peguei e geralmente a gente vai terminando e já começa o ciclo para você se inscrever. Eu vou me inscrever aqui, eu vou fazer esse curso de um ano. É uma universidade pública da Noruega. Um ano só, tranquilo, vai ser o que eles chamam, não sei nem a tradução, mas é um curso que ele é digital, mas tem encontros presenciais também, algumas vezes no mês. E aí me inscrevi e passei. Nossa, parecia que eu tinha passado no vestibular de novo. Falei: meu Deus, uma universidade norueguesa. E também, no começo, me questionei: o que eu tô fazendo aqui? É muito mais difícil do que o ensino médio. Temas muito profundos, né? Muitos temas, enfim. Como eu falei, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender. E quando eu fiz isso, eu tinha uma motivação. Era um curso de Finanças, Marketing e Gestão, é o nome do curso. E eu fiz isso para que eu pudesse entender mais sobre o ambiente da loja e o mercado na Noruega, para que eu pudesse melhor exercer aqui e falar sobre a loja. Então, tudo teve um propósito, assim. E como eu cheguei na teologia? Foi depois que eu peguei esse trabalho na igreja, que surgiu a oportunidade. Fiz uns meses de teste para ver como era, gostei, e me veio o desejo de entender a gestão a partir do que é trabalhado na igreja, que é justamente teologia, e ver quais as diferenças, e realmente é bem diferente tudo. Então eu apliquei, esse curso surgiu aqui no ano que eu estava procurando por alguma coisa parecida, me inscrevi, passei. É norueguês também. Muitos desafios também relacionados ao idioma, ainda mais complexos, temas teológicos, históricos, mas também foi uma ótima decisão. Eu vejo assim, completamente diferente, mas me dá uma visão. Biologia e teologia parecem muito opostos, mas são uma boa combinação para mim. Compreensão de muitas coisas. Então foi uma decisão baseada numa razão mesmo. Eu queria ter mais base teológica para o trabalho que eu ia exercer, e por isso eu escolhi. Isso, então, você é uma mulher de muitas fases ali, né? É a teologia, daí você já vem com um background de biologia. E aí, da onde que. Vamos falar um pouco da sua loja, né? É uma loja que surgiu da ideia dos cadernos, de calendários, e aí da onde que veio isso, né? Porque, como eu falei, muitas fases, são tantas coisas, tantas facetas da Suelen, que eu queria saber da onde que veio essa vontade de abrir uma loja de basicamente papelaria, né? Da onde que veio esse desejo? Era uma coisa que você já curtia muito? Foi talvez uma oportunidade que você viu que no país não tinha tantas lojas assim? Como que foi? Foi muito espontâneo.
Me disse, a gente estava num período de pandemia, não lembro exatamente, mas era um período de pandemia, o marido estava em casa e eu estava procurando um planner, um journal de um certo jeito e eu não encontrava. Hoje tá bem diferente o cenário, tem muito mais diversidade, mas naquele ano era bem diferente achar. Não tinha seções grandes ou específicas para isso, para papelarias assim como é comum encontrar no Brasil. Então eu comecei a fazer como eu queria, como eu gostaria. Comecei a ir pesquisando lugares e inicialmente ia ser só uma versão para mim. Aí eu pensei, por que não? E aí foi surgindo, foi crescendo e pegamos a ideia e realmente lançamos, mas foi bem espontâneo. Eu não achava que seria o meu início no empreendedorismo, não. E isso, o que foi mais desafiador para você? Começar o seu negócio, né, a loja de papelaria, aprender um novo idioma, ou dois, né, o norueguês e o inglês, ou lidar com as diferenças culturais na Noruega? Nossa, eu vou dizer que o idioma, porque com a questão da cultura sempre fui muito adaptável, não sei se é a palavra correta, mas eu sempre entendi muito bem, procurei entender e filtrar o que eu acho que eu considero ok pra mim e o que não é. Então não fico muito. É claro que se a gente for falar de uma coisa que foi muito determinante, assim, até pra minha mudança de hábitos, é a escuridão. Os tempos longos sem luz e como influencia o nosso dia, a nossa rotina. Então foi uma coisa muito pesada pra mim no primeiro ano. Foi algo que realmente foi muito difícil, somado à saudade da família e toda aquela nova realidade. Mas não nada tão mais pesado do que o idioma em si. Porque o idioma ele traz consigo uma carga de não pertencimento, porque você não consegue conhecer ninguém, porque você não consegue entender ninguém, não consegue entender se vai no médico, é o marido que fala por você, se vai fazer compras. Parece que tudo gira em torno disso. E aqui, como eu falei, inglês é muito forte, mas o norueguês, é a língua diária. Então, ela acabava me distanciando, assim, desse sentimento de pertencer ao país. E por muitas vezes teve aquela sensação de eu nunca vou conseguir entender esse idioma, porque eu tô entendendo, e aí eu encontro uma pessoa que fala o dialeto não sei de onde, e aí parece que é outro, é outro idioma. Mas dentre os três, eu acredito que mesmo empreender com os seus desafios, e começando sem experiência nenhuma, acho que o idioma, por causa da carga que tem com isso. Super concordo, Su. Acho que a gente... Bom, além da gente se colocar a pressão de aprender, também existe essa carga que até aquela coisa, né? Até eu aprender o norueguês, eu não consigo. E aí tem uma lista de coisas que a gente não consegue fazer. Não consigo fazer o mercado sozinha, não consigo ir na farmácia sozinha, não consigo ir no médico sozinha. E parece que realmente a gente tudo é dependente de alguém, né? Tudo é dependente daquela outra pessoa. E aí nem sempre aquela pessoa tá disponível e parece que a gente não cabe, né, no lugar. Parece que a gente não pertence mesmo. E aí quando a gente aprende o idioma, que seja minimamente, a gente começa a se abrir. Parece que assim, a bolha que a gente... A caverna que a gente tá, né, dentro, a gente vai encontrando a luz e vai seguindo a luz até a gente sair dela. Mas esse sentimento ali, até a gente sair dessa caverna, é realmente muito pesado. É uma carga muito grande, que parece que a vida abre. Realmente abre, né? Porque é muito difícil você viver num país, trabalhar num país, estudar num país se você não fala a língua. Vira realmente uma logística que ela não bate, né? Mas, querendo ou não, você encontrou um propósito aí, né, Su? Você encontrou a sua vida, uma logística. Lógico que depois de aprender o idioma, mas o idioma te trouxe também um propósito. E você disse da questão da igreja, de ser coordenadora de ministério infantil. Como que esse trabalho, né, que, assim, pelo que eu entendo, é um trabalho que você faz com muito propósito, né? Não é uma coisa assim, nossa, é minha carreira, mas é uma coisa que te traz muita felicidade. E eu queria saber como que você conecta tudo isso, assim, todas esses desafios da língua,
de ter passado por tanto, assim, de realmente pertencer ao ponto de você conseguir se conectar numa igreja e ter o seu trabalho ali. Como que foi esse processo pra você? Para falar um pouco sobre esse trabalho na igreja, eu queria falar um pouco de como começou, porque eu fiz esse primeiro ano e aí eu quis estudar ao mesmo tempo um outro curso online, que era inglês, marketing digital. Vai ser em inglês, eu sei mais, vai ser um pouco mais leve, vou estudar esse aqui enquanto eu faço. E o trabalho final era para escolher alguma empresa, alguém que crie conteúdo e eu criar conteúdos. Aí eu vi que a igreja estava precisando, perguntei se eu poderia, e aí comecei a trabalhar com eles. E eu vi um pouco do que eles estavam precisando. E eles falavam que eu poderia, porque eu era da igreja já, desde quando eu me mudei, e achavam que seria uma boa oportunidade também. Não foi uma decisão fácil, porque é um trabalho fixo, e eu estava ali até aquele momento trabalhando com os meus próprios horários. Então, apesar de ser um trabalho fixo, eu também faço meus horários, mas é um tempo que eu preciso tirar para fazer as coisas dali, e assim, numa forma diferente. Mas eu realmente fiz por um propósito maior. Eu queria servir com algo que eu sabia fazer, e algo que eu poderia exercer muito bem também. E eu pude usar muito do que eu aprendi nesse primeiro curso, no segundo curso, então foi uma forma de me conhecer também melhor, porque liderar você sozinha é uma coisa, você liderar pessoas, voluntários, pessoas que não estão ali movidas pelo dinheiro, pelo salário, mas por algo maior. É muito desafiador e foi muito necessário, e está sendo muito necessário para o meu crescimento de muitas formas, mas eu fui movida mesmo pelo desejo de servir. E é um trabalho que demanda bastante essa parte administrativa, de fazer as atividades, saber quem vai fazer cada coisa, mas está dentro, assim, do que eu realmente queria fazer, que eu me via fazendo. E é isso. Isso, o que eu acho legal é que, assim, tem muitas mulheres que saem e meio que aprendem idioma, mas sempre meio que ficam na sombra do marido, né? Que não tem tanta iniciativa e tá tudo certo, cada pessoa tem uma personalidade. Mas eu vejo que você aprendeu o idioma e no momento que você aprendeu, você foi, assim, fui, né? Gente, tchau, vou fazer minhas coisas, vou estudar e tal. Você acha que essa independência, essa autonomia mesmo, assim, de, ai, gente, o que me faltava era a língua, agora que eu tenho, eu vou fazer as minhas coisas. Você acha que te ajudou também em toda adaptação, né, a gente usou bastante a palavra pertencimento. Você acha que te ajudou, por exemplo, se você tivesse ficado em casa, sem sair muito, sem se conectar com pessoas, talvez você já tivesse pensado, nossa, não, isso aqui não é pra mim, eu quero voltar pro Brasil. Você acha que esse processo de realmente, o que você falou, né, não, independente de salário, né, o propósito, a comunidade, a igreja, os estudos, você acha que te ajudaram nesse processo de pertencimento, de falar, não, ó, eu faço parte dessa comunidade agora? Com certeza. Mas eu digo que não é sempre uma linha reta. Eu tenho meus momentos de insegurança, tenho meus momentos em que eu me questiono sobre algumas coisas, mas tudo que eu fiz, eu meio que quebrei uma barreira contra eu mesma, porque eu era uma pessoa muito medrosa. Eu sempre fui muito tímida no Brasil. Eu não gostava de falar. Preferia não falar. Era mais extrovertida com quem eu tinha mais contato. Mas sempre foi muito difícil, assim. Então, eu nunca, jamais pensei em liderar pessoas, por exemplo. Jamais pensei que pessoas poderiam depender de alguma decisão minha. E isso, o que eu decidisse, poderia afetar elas pro bem ou pro mal. Mas eu digo que eu comecei a correr riscos, mesmo sem saber o idioma. Porque eu tinha uma vontade, eu tinha uma coragem, mas eu não sabia. Eu sabia que eu ia ser muito difícil, mas eu ia assim mesmo. E foi assim para fazer o ensino médio. É sempre uma luta assim, nossa, eu não vou entender, eu vou só perder tempo, não vou aprender nada. Aí foi lá, passei.
concluí. Tirei notas boas. Eu tirei 6, a nota máxima numa apresentação oral. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Acho que mais até do que quando eu fui aprovada no vestibular. Porque é uma coisa que, pra mim, era impossível de acontecer. E mesmo fiz o outro curso também. Que foi ainda pior, porque no ensino médio meio que as pessoas estão ali aprendendo também, e você não vê aquela pressão. Lá na faculdade, são pessoas que estão ali para ensino superior. Então é uma outra mentalidade. E eu sempre fui assim, sabe, meio que comecei engatinhando, vencendo os meus medos, mas assim, é uma coisa que nunca foi. Assim, algumas pessoas pensam que eu sou muito segura, autoconfiante, mas eu só vou com medo mesmo. E eu vou aprendendo no processo como lidar. Então, quando eu comecei, porque esse curso que eu tô fazendo agora, ele é bacharelado, são 3 anos. Eu já sabia que eu iria passar mais tempo do que os meus colegas para estudar. E a gente teve uma disciplina muito difícil, muito difícil. O professor demandava bastante, queria coisas muito completas. E uma das meninas das norueguesas falou para mim: Nossa, eu tô com dificuldade, eu tô com pena de você. Pois é, imagine. Mas eu continuo. E eu passei na disciplina ruim. Sim, quase arrastado, mas eu passei. E eu pego isso assim com de uma forma muito positiva. De que mesmo difícil vai dar certo. E isso com certeza me ajudou a me ver melhor como Suelen aqui. Não como casada com o meu marido. Por exemplo, ele já me levou para sessões de psicologia onde ele precisava traduzir o que eu estava falando. E é muito estranho. É muito estranho você ter alguém. E aí depois passou para outra pessoa que também fazia isso, pelo telefone. Não tem, perde um pouco da sua identidade. E quando eu atendi um telefone pela primeira vez, porque eu morria de medo de atender e não entender a pessoa, foi uma grande vitória. Então todas essas coisas eu tento lembrar, assim, que não foram fáceis. E até hoje, eu sinto que eu sempre estudo, ainda continuo estudando norueguês, porque eu vejo, assim, que não tem um ponto de chegada. Mas só vai desenvolvendo para que consiga viver bem com o idioma. E eu considero bem desafiador, principalmente pelos dialetos. Mas eu tento continuar assim mesmo. Su, você é uma mulher muito corajosa, né? Porque já é difícil, e com medo é pior ainda, né? A gente se coloca em situações que a gente fala, gente, acho que olhando pra trás você deve pensar, meu Deus, como que eu topei fazer isso e aquilo e aquilo. Porque realmente, quando a gente tá naquela situação, você tem 2 opções: ir com medo mesmo, vai, ou ficar. E eu percebo que todas as decisões que você tomou foi porque você teve a coragem de falar, não, eu vou dar um jeito, vou aprender e tudo mais. Então, o que você diria que você aprendeu sobre você mesma nesse processo de equilibrar tantas versões? A mãe, a esposa, a empreendedora, a coordenadora do Ministério Infantil, a estudante, enfim, o que você aprendeu nesse processo todo de que você estava falando agora, né? E parece que eu sou segura, mas não, eu só vou com medo mesmo. O que você diria, assim, pra você mesmo, até pra Suelen ali da danceteria, que não imaginava que ia acontecer tudo isso na sua vida? Difícil e profunda. Mas eu sempre penso na questão de você decidir. De você não ser morna nas coisas. É um ensinamento bíblico também. Decida o que você vai fazer e faz. E pra mim foi muito assim. Então eu ficava com medo. Eu tinha medo de começar. E o medo mais recente foi começar esse curso em teologia, porque eu sabia que ia pegar coisas que eu não tinha afinidade mesmo em português. E então eu decidi, eu vou fazer. E aí pesar as consequências da decisão também. Eu nunca fui de ter um otimismo tóxico, eu vou lá, eu vou arrasar, vou tirar nota máxima em tudo. Não, eu vou ter dificuldade, eu vou dar o meu melhor. No fundo, eu pensava assim, eu nem preciso de boas notas, porque eu tô fazendo isso pra que eu faça um bom trabalho.
Já é o caminho oposto das pessoas que estão lá para ter um trabalho. E eu já tenho trabalho e tô lá para aprender, mas eu quero dar o meu melhor. A gente tem que fazer uma coisa boa. Então, para mim é assim, decidir, pesar as consequências e manter. É fazer, só não pode ficar parado e não fazer por causa do medo. Isso, pra gente finalizar, pra quem tá ouvindo a gente agora, talvez se sentindo sobrecarregada, perdida, com medo, longe de casa, sem saber por onde começar, até pensando, nossa, mas no Brasil eu fazia isso aqui, agora eu não consigo fazer isso aqui, né, como foi seu caso da questão da biologia e tal. Que mensagem que você deixaria pra gente terminar? Apesar de parecer muito clichê, é uma realidade que a gente precisa cuidar da nossa mente, do estado mental que a gente tá. E às vezes a gente se muda, muitas pessoas se mudam já com pesos que elas não precisam carregar. Preciso aprender idioma, preciso fazer uma carreira, preciso seguir essa receita do que é o certo para você ser suficiente naquele lugar, para você valer alguma coisa, bem entre aspas mesmo. E não é assim, é cada coisa no seu tempo. Eu me permiti ser mãe. Eu me permiti naquele momento que eu tive ela de fazer só aquilo. E acredito que com o tempo você vai aprendendo a priorizar. Que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, que elas têm tantas coisas que elas precisam fazer que elas não sabem o que é mais importante. Então a primeira coisa é o que é importante. É importante para você ter uma carreira? Tudo bem. É importante para você viver a maternidade, estudar e começar a ter isso bem claro. E às vezes demora pra gente ter respostas. Eu demorei muito para saber qual eram as minhas prioridades. E até hoje é uma coisa que não é fixa. A cada mês, a cada semestre, minhas prioridades são diferentes. Existem as prioridades que não mudam. Maternidade, esposa, não muda. Cuidar de mim também não muda. Mas outras coisas vão precisar de um tempo. Então, viver cada estação sem se cobrar. Que a gente não tá correndo contra ninguém. E por isso é muito importante saber bem quem tá do seu lado, porque tem essa questão também. Pessoas que aceitam o seu tempo, que não pressionam para que você consiga fazer coisas antes do tempo. Então, acho que trabalhar a mente, né, e ter paz consigo mesmo, com cada etapa que você precisa viver, com calma. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!